Bom dia, meninos. Vamos ver o efeito da corrente elétrica, tá? O efeito térmico é o efeito Joule. Qualquer condutor sofre um aquecimento ao ser atravessado por uma corrente elétrica. Ou seja, se a corrente elétrica passa, ele vai sofrer um aquecimento. Por exemplo, funcionamentos aquecedores elétricos, o chuveiro que a gente toma banho, ele passa uma corrente, faz ele aquecer, a água fica quente. O secador também, que sai aquele ar quente. O efeito luminoso. A passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito, que é um gás mais raro, faz com que ele emita luz. Ou seja, quando passa a corrente elétrica, não é que ele aquece, o que ele faz? Ele emite luz. Qual que é o caso? As lâmpadas fluorescentes. Alguns anúncios luminosos, eles não ficam quentes, igual o chuveiro, o secador, né? Que senão explodia. O que acontece com a corrente elétrica? Ela faz transformar em luz, tá bom? O efeito magnético. Um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria na região próxima a ele um campo magnético, tá? O funcionamento, por exemplo, de motores de carro, de motores de motos, tá? É o efeito magnético, que a corrente passa e cria naquela região um campo magnético que faz ter um funcionamento. O efeito químico é uma solução eletrolítica sofre decomposição quando é atravessado uma corrente elétrica, que é a eletrólise. Ele é usado, por exemplo, no revestimento de metais. Quando você reveste metais, é esse efeito químico, tá? Quando vai ter alguns casos que para me calcular a corrente elétrica, quando ele me der um gráfico, eu vou trabalhar com a área de figuras, tá? Se isso acontecer, a gente tem a área do retângulo, do triângulo e do trapézio. A área do retângulo é base vezes altura. Eu posso indicar A por A ou por S, tá? A gente vai trabalhar por A, mas às vezes você vai pegar algum livro, assistir algum vídeo, alguma coisa, que ele vai trazer a área por S, tá? Então, a área é base vezes altura. Então, tá, o retângulo vai ser base vezes altura. Do triângulo, a área vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou ter a base, a altura, dividido por 2. Do trapézio, o trapézio ele pode vir assim ou assim, tá? A gente tem a base maior, a base menor, a altura. A base maior, a base menor e a altura. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Como que eu faço para encontrar a corrente elétrica se eu não estiver trabalhando com um gráfico? Porque com o gráfico eu sei que eu uso áreas de figuras. Mas e se eu não estiver trabalhando com um gráfico? Eu tenho que a quantidade de carga, que é o ΔQ, vai ser a corrente elétrica, que é o I, vezes a variação de tempo, que é o ΔT. Eu tenho também que a tensão, que é U, vai ser a resistência vezes a corrente elétrica. Isso vai depender das fórmulas que você vai usar, o que o exercício te dá. Por exemplo, o exercício que é a quantidade de carga te deu a corrente elétrica e o tempo, você vai usar essa. Ou te deu a quantidade de carga e o tempo e te pediu a corrente elétrica. Ou, por exemplo, te deu a resistência e a corrente elétrica, que é a tensão. Então, não tem como você usar essa, não é verdade? Ou ele te deu a tensão e a resistência, que é a corrente elétrica. Aí você usa essa, tá bom? Vamos ver uns exemplos, ó. Uma corrente elétrica num condutor tem densidade que varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Falou em gráfico, para achar corrente elétrica, gráfico de tempo e de corrente, tá? Que aí ele vai te pedir quantidade de carga, a gente vai usar fórmula de áreas de figuras, tá? Qual a quantidade de carga que atravessa o condutor no intervalo de 0 a 8, ó? Então, é daqui até aqui. Então, é a área dessa figura todinha aqui, ó. Não é a área da figura? Essa figura minha é o quê? Essa figura minha é um trapézio. Qual que é a área do trapézio? Ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, na verdade, tirando ele aqui do gráfico, meu trapézio tá aqui. Ó, a base maior dele vai de 0 até 8. Então, significa que aqui vale 8. A base menor dele é esse pedacinho, que foi de 2 até 4. De 2 até 4, tem quantas unidades? 2, não é? Ó, 2 para 3, 3 para 4. E a altura é isso aqui, ó. Esse tamanho aqui, se eu olhar aqui, ó, é que tamanho? Na altura? 64, não é? Então, a área aqui, ó, vai ser, ó, a base maior, que é 8, mais a base menor, que é 2, vezes a altura, que é 64, dividido por 2. A gente resolve primeiro dentro do parêntese. Então, 8 mais 2, 10.
10 vezes 64 dividido por 2. Então, a área vai ser 10 vezes 64, 640, dividido por 2. Então, a área vai dar 320. Então, na verdade, você tem sua área, tá vendo? A área não é a quantidade de carga, que é o que a gente está procurando quando a gente faz. Então, delta Q vai ser 320 coulomb, porque a quantidade de carga é coulomb, tá? Na letra C. No outro exemplo, ó. Um fio condutor é percorrido por uma corrente de 15 amperes. Então, ele me deu corrente elétrica, que é o I, 15 amperes. Calcule a carga que passa através da seção transversal. Então, quero a carga. Em 3 minutos. Então, o tempo aqui, ó. A sua variação tá em 3 minutos. Olha, só que eu não trabalho em minutos, eu trabalho em segundos. Então, basta eu multiplicar. 1 minuto não tem 60 segundos? Por 60. Então, 6 vezes 3, 18 segundos. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó. Então, vamos lá. Então, a quantidade de carga, aqui, ó, porque a gente tem a fórmula, não é? É a corrente vezes a variação do tempo. Então, é a corrente vezes a variação do tempo. Então, vai ser 15 vezes 180. Então, 180 vezes 15, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho 0, 0, 17. Então, a quantidade de carga aqui, ó, é 2.700 coulomb, tá? Então, vocês vão copiar esses exemplos no caderno e a primeira parte teórica também, tá? Qualquer dúvida, me perguntem.